Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Divino Mestre seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa estar nesse hospital de almas, neste lar de esperanças, nesta escola de amor. Falar do Evangelho do Cristo para nós é coisa muito simples. Agora, não tão simples é nos tornarmos o Evangelho vivo no pensar, no sentir, no falar e no agir. E a nossa pauta de hoje, a energia curativa do pensamento. Que para André Luiz, pelo pensamento, cada ser, queira ou não, tem a fonte inesgotável das suas próprias energias, conforme mecanismo da mediunidade. E em Evolução em Dois Mundos, é uma fonte inesgotável e inestancável deste fluido vivo que é o seu próprio pensamento. Para Emmanuel, o pensamento é um fermento vivo que nos permite construir ou destruir em todas as dimensões da matéria tudo que a nossa inteligência, a nossa consciência julgar como melhor ou livre escolha, porque para mim, assim como pronunciou Jesus, particularmente eu não tenho livre-arbítrio. Se vocês quiserem, fiquem à vontade. Porque Jesus disse muito claramente, eu só faço a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele tinha a liberdade de fazer somente o bem. E dentro da minha pouca experiência, de minha parca visão, mediante as informações que encontramos na questão 632 do Livro dos Espíritos, que consta também no Evangelho segundo o Espiritismo, o fazei a outrem somente aquilo que gostaria que nos fizesse, é a pauta que escolho, já que o bem de todos é o eterno princípio, conforme definiu André Luiz. Mas antes de falar do pensamento, necessário se faz falar dos fluidos, que é o veículo que esse próprio pensamento irá usar e ao mesmo tempo a matéria-prima que ele lançará a mão para fazer acontecer, já que o pensamento não é outra coisa senão a capacidade criativa. Ele não é a matéria-prima, segundo André Luiz. Sendo a capacidade criativa, vamos falar antes dele, desta matéria-prima, que é o nosso foco, que vai nos propiciar a energia curativa do pensamento. Na obra Libertação, o autor vem dizer que a mente estuda, por ser uma entidade. Ela arquiteta, ela determina, ela materializa os desejos que lhes são peculiares nesta matéria que está em torno, que nós chamamos de matéria mental. E essa matéria é sempre formada por seres vivos incontáveis. Seres esses que tiveram a sua origem no fluido universal. Que tiveram a sua origem, porque a base do fluido universal é o Espírito, princípio inteligente do universo, conforme Allan Kardec na questão 29 do Livro dos Espíritos. Então, se o energismo que eu vou usar para formar os fluidos é o Espírito, princípio inteligente do universo, conforme consta na questão 613 da obra citada, e também no capítulo 6 da obra A Gênese, não existe nada na criação que não seja uma porção desse elemento. O espírito individualizado, ou a individualidade, é um número incontável de espíritos, princípios inteligentes do universo. Basta imaginarmos que a célula mais simples do nosso corpo, a hemácia, tem em média 10.000 átomos em cada uma de suas moléculas, 280 milhões de moléculas na sua constituição.
e cada átomo é um aglomerado de forças vivas. Essas forças, segundo André Luiz. E antes de falarmos deste fluido, do pensamento em si, da própria mente, que é o laboratório, necessário se faz falar da causa de tudo isso. O espírito, a consciência, o ser imortal. Antes tínhamos uma visão um pouco periférica do que é ou do que seja o espírito, o si mesmo, conforme falamos, o conhecimento de si mesmo ou do si mesmo. Para Joana de Ângeles, esse si mesmo, esse espírito, é a soma de todas as nossas vivências. Para que tenhamos uma noção do tamanho dele, ele tem quase a idade do universo, segundo a autora, na obra Encontro com a Paz e a Saúde. Só o corpo biológico tem quase 4 bilhões de anos. Você já o conhece? É você que está no comando do corpo? Ou num grande número de vezes é ele que te comanda? Você come o que você necessita ou o que o corpo te pede? Você come quando quer, onde ou conforme lhe oferece? Então vamos voltar à fita. O espírito, essa totalidade, sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. Joana de Ângeles, obra O Ser Consciente. Para outros autores, como Leon Denis, esse eu profundo encarna uma diminuta fração que nós conhecemos como alma. De modo que esta alma é um ponto de autoconsciência pura, segundo Joana de Ângeles. E nós nos conhecemos como almas, frações diminutas desta consciência imensurável. Conhecemos o nosso corpo, que é o efeito dessa consciência, é Joana de Ângeles ainda. Não tem como dissociar o corpo da consciência, do espírito. A consciência é a causa e o corpo é o efeito. O energismo que compõe esse corpo se renova totalmente em alguns dias. E se eu souber pensar, no que pensar, se a minha inteligência demonstrar conhecimento profundo acerca das forças e das leis, eu posso magnetizar essa água em meio segundo. No pensamento, com o meu pensamento, com os meus sentimentos, com o meu conhecimento, com as minhas virtudes. E não só no mais potente medicamento, no mais perfeito alimento, porque medicamento e alimento ela já é em meio segundo. E Allan Kardec narra que nós vamos enriquecer os fluidos, as energias ou os fluidos, a água e outros, com as nossas virtudes. E que, conforme estudamos em vários autores, a começar pelo Evangelho segundo o Espiritismo, no início o homem tem apenas instintos. Instintos esses que, para Pietro Baldi, em A Grande Síntese, obra que Emmanuel, ao prefaciá-la, a classificou como o Evangelho da Ciência, com a capacidade de renovar todas as bases da filosofia e restaurar o messianato do Cristo em todo o planeta Terra. Então, uma obra científica, filosófica, e tem o cunho moral que nós chamamos de Evangelho. E ele narra que fraciona-se, ou o nosso subconsciente fraciona-se em diminutas almas instintivas, para nos ajudar a governar os órgãos. Então, se o instinto é uma pequena alma, no início o homem tem apenas instintos, conforme o item 8 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mais avançado, esses instintos se transformam em sensações, a almas maiores.
sensações que se elevam ao estágio de emoções, Joana de Ângeles, almas um pouco mais vastas, a ponto de quase todas as doenças, se não todas as perturbações psíquicas e físicas, têm a sua origem nas emoções desgovernadas. Emoções que se elevam, se purificam e se transformam em sentimentos. Sentimentos que se elevam até transformarem-se no amor que reúne e condensa todas essas sublimes experiências ou revelações. Então, se o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus, esses sentimentos são os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. Então, quando eu vou pensar, o que é que eu vou criar? Pequenas almas instintivas para me ajudar a governar o meu universo perispiritual e físico, que está sob sua regência, e compor o que nós chamamos, ou ressignificar o subconsciente? É isso que eu quero fazer? Ou eu quero transformar instintos em sensações? Ainda não chegamos né? Transformar esses instintos em sensações. Sabemos que os instintos preservam a vida. Não faz mais do que a preservação da vida em perfeita harmonia. Eles matam sem dó e sem piedade para a preservação desta vida. Só imagine vocês quantas vidas morreram hoje para manter a vida do nosso corpo físico. Que estavam no alface, no rabanete, no macarrão, seja lá no que for, do reino mineral, vegetal, animal e outros. Porque tudo é vivo. Se o pensamento é um fluido vivo, que tiver a sua origem nos fluidos, que tem a sua origem no princípio inteligente do universo, é justo imaginar com Emmanuel, na obra Roteiro e em Seara dos Médios, que ele narra que esse pensamento, assimilando uma porção de espíritos, princípios inteligentes, vai transformá-los em infracorpúsculos. O quantum de energia para a física quântica, ou a partícula divina, o bóson de Higgs, para a física clássica. O que é que eu quero fazer com o meu pensamento? Com a minha inteligência, com a minha imaginação? Se eu não sei do que estou falando de água magnetizada, como que eu posso imaginar que um núcleo do átomo é um centro vital, como define Emmanuel na obra Pensamento e Vida? E a energia que eu vou pensar e usar as minhas virtudes para qualificá-la, eu vou mergulhar no núcleo do átomo e alterar a sua estrutura, porque eu vou transmutar o nêutron, reconstruir os prótons, edificar novos elétrons, para transformá-los em fótons. E os fótons reunidos é o nosso magnetismo, por meio dos quais eu posso agora interagir com a água que está fora de mim de outro modo, ou de forma mais vasta. Mas antes, se eu quero saber nas entrelinhas, a minha consciência está fragmentando em um diminuto fragmento, mergulhou nesse átomo e ao interagir com ele, vai reorganizá-lo. Assim, na construção de uma molécula, alguns estão achando complexo, isso está no livro dos médiuns. No livro dos médiuns aprendemos a criar átomos. Na obra A Gênese, moléculas. Na obra de Camille Flammarion, órgãos. Tudo com o pensamento, com a mentalização. Na obra de Joana de Ângeles, corpos novos. Como nós já recriamos o nosso próprio. O primeiro entrave, um processo cancerígeno que nos deu 2 meses de vida, segundo a ciência acadêmica.
com o pé na cova, me apresentaram a doutrina dos Espíritos como a única solução para o meu caso. Para estar aqui, a solução se você quiser estudar. Não é ler. Ler, não compreendemos. E lendo, inicialmente, estudando, meditando, experienciando, reconstruímos o próprio corpo, já que na Revista Espírita consta que a energia do corpo se renova totalmente em 2 meses. Para Camille Flammarion, como eu disse, em alguns dias. Se eu altero a estrutura do pensamento, que é a minha capacidade criativa, de acordo com a minha inteligência, porque isso está na Gênese com Kardec, pode ir lá no item 11, no capítulo 11, e consultar. É o próprio Espírito, de acordo com a sua inteligência, que vai talhar, que vai aperfeiçoar o seu corpo. Deus fornece apenas a matéria-prima. E na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, o máximo que Deus permite que os seus emissários façam por nós é nos instruir. Capítulo 27. Então, de um lado temos a instrução, de outro a matéria-prima. E essas duas coisas chamamos de Evangelho. Força, que é a instrução, e vitalidade, que é a matéria-prima, para transformarmos, sobre a regência dessa força, que é a lei, a matéria-prima em vida. Isso é Joana de Ângeles. Está lá na obra O Despertar do Espírito. E esse Evangelho está em nossa consciência, no reino de Deus em nós, no que nós chamamos de consciência profunda ou superconsciência. Nós, a alma encarnada, estamos atuando no consciente. O subconsciente, sobre a regência da superconsciência ou da consciência profunda, está trabalhando parte do conteúdo do inconsciente, o nosso umbral particular. E nós temos a função, como almas encarnadas, tomar ciência e consciência do que somos, como centro da consciência individual, a personalidade a qual estamos animando, e a personalidade é a mente, o subconsciente, o perispírito, o corpo e a alma como centro consciencial. E em cada encarnação, segundo Ernesto Bozano, na obra O Objetivo da Vida, o espírito, essa consciência profunda, fabrica mais uma alma. Assim como um pé de laranja repleto de frutos representando o espírito, a alma é apenas uma das sementes de uma das laranjas, segundo Joana de Ângeles. Assim como podemos, de 3 modos particulares, eu posso edificar uma árvore, um vegetal com uma semente, mas pode ser com um pequeno galho, como outro dia fiz com o chamado Ora Pro Nobis, ora por nós. Eu cortei um galhinho para levar para casa, comi as folhinhas, ele falou, eu não vou morrer, eu quero viver. E começou a brotar de novo, que eu coloquei dentro da água, para preservar os nutrientes das folhas. Só de espetá-lo num vaso, ele já começou a viver uma nova vida. E era apenas um galho do arbusto. Mas eu ainda posso fazer uma enxertia, para entender que 2 espíritos podem animar o mesmo corpo. Porque não é isso? Eu peguei o pé de limoeiro, que era um espírito, peguei o da laranjeira, e 2 espíritos animando o mesmo corpo. Isso é possível? Diz que 2 espíritos não podem animar o mesmo corpo? E quem era a falange que Jesus perguntou, quem és tu? Somos muitos. Somos uma legião. Não estava num só corpo? Quantas células tem o nosso corpo biológico? 600 trilhões, conforme Deepak Chopra na atualidade? Mas cada célula não é um espírito menor? Isso é Joana de Ângeles. Pode ir lá consultar a obra Dias Gloriosos.
cada átomo, cada molécula não são espíritos menores, porque não são feitos de aglomerados de espíritos, princípios inteligentes? Somos sempre a soma de muitos, é Emmanuel. Quantos acolhemos em nosso corpo biológico, perispiritual, na nossa alma? Quantas vidas aconchegamos? E quantas estão vindo pelo nosso pensamento? Porque quando penso, estou interagindo, porque não tem como pensar sem interagir com todas as minhas vivências, segundo Kardec, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos simultaneamente. E a física quântica demonstra, se a água está aqui, e eu não estou olhando para ela, ela tem um comportamento. Se eu olhar para ela, ela tem outro. Está aqui uma onda brincando de viver, de energia. Se eu olho, ela vira partícula e começa a interagir comigo. De modo que, se eu sei o que sou, o conhece-te a ti mesmo, e sei que o reino de Deus é a minha superconsciência, é André Luiz e Emmanuel. A mente, de acordo com a inteligência, com o bom uso do pensamento, das virtudes, da palavra e das atitudes, ela, a mente, constrói a superconsciência. Porque o enredo é de baixo para cima. Quem faltou às aulas de química? Será que o internauta faltou? Porque nós vemos claramente que os átomos de fósforo se uniram formando moléculas, e essas moléculas de fósforo trabalharam e construíram os nucleotídeos. Nucleotídeos que continuaram trabalhando, tendo como alicerce esses átomos e moléculas de fósforo, e construíram o RNA. RNA que continuaram interagindo com os nucleotídeos, com os fósforos, átomos ou moléculas de fósforo, e construíram o DNA. Se tudo cresce e evolui, é de baixo para cima que é o trajeto. Primeiro, nos individualizamos. E para dar continuidade ao nosso enredo, fracionamos parte da nossa consciência e começamos a arrebanhar o que ficou para trás. Porque o corpo físico pode morrer. E quando morre, vai participar da formação de outros corpos. Mar de 2/3, água, vai voltar para o reino mineral. Um tanto para o reino vegetal, outro para o reino animal. E quando encarnamos outra vez, porque se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos, e colocasse a sua vontade a serviço dessa força que é o Evangelho em nós, seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios. Que Humberto Holden, já que você citou, fala aqui, o que nós chamamos de milagre de prodígio não é senão a onipotência do Espírito agindo sobre as potências da mente, do perispírito e do corpo, governando com total ciência. Então, quando falamos do conhece-te a ti mesmo, não estamos falando apenas do corpo biológico. E nós estudamos vastamente química, física, biologia, anatomia, fisiologia, e conhecemos um tanto o suficiente no nosso corpo para reconstruí-lo quando ele começa a desmanchar. Porque basta começar a falar da vida alheia, né? Começou a falar da vida alheia, nós estamos construindo o nosso tormento. Porque para falar, normalmente eu preciso sentir. E o ideal, antes de sentir, eu preciso pensar. Então eu penso, qualifico o que penso com o que sinto, e depois vou semear o que penso e sinto. Mas antes que esse conteúdo chegue no outro, já passou por todas as partículas do meu universo perispiritual e culminou nas entranhas do DNA da célula física, e em especial nos microvórtices mergulhados no interior dos microtúbulos, que está nas entranhas do citoesqueleto, mergulhado no citoesqueleto, do citoesqueleto mergulhado no citoplasma de nossas células.
Mas quando falamos de estudar células no Espiritismo, fala que isso não é Espiritismo. Mas o que Kardec estudou? Ele não foi biólogo? Ele não estudou química, física, magnetismo, astronomia, astrologia, cosmologia, matemática, mais de 30 ciências correlatas? Se falamos que estudamos Kardec, no mínimo temos que estudar a origem, natureza e destinação do ser. Então, a energia curativa do pensamento. O meu pensamento vai ter a qualificação das minhas virtudes. Vai ter a orientação das minhas palavras. Isso é Emmanuel. Vai ter a direção dos meus projetos. Porque o pensamento, conforme a inteligência auxiliada pela imaginação, porque se eu não sei o que eu estou falando, eu não consigo imaginar o que eu vou falar. Eu tenho poder imaginativo mediante o conhecimento que eu tenho daquilo que eu estou falando. Então eu consigo imaginar a estrutura óssea da minha coluna vertebral, porque eu estudei cada partícula dessa coluna, a ponto de construir uma novinha com 1 mês e meio de mentalização, com um objetivo enobrecedor do que fazer com ela após construí-la. E assim com várias partes do corpo, que não é vantagem nenhuma. O corpo não nasce doente. A energia não é enferma. Somos nós, de acordo com a nossa ignorância, a nossa ingerência na vida alheia e vários outros fatores correlatos, por não saber o que estamos fazendo, pensamos o mal de alguém, sem saber que estamos criando tormento para nós mesmos. Então, quando começamos o pensamento enobrecedor, segundo Joana de Ângeles, as ideias enobrecedoras, que são junções de pensamentos, os planos de futuras ações, que são aglomerados de ideias, eles, sendo pensamentos, expressões da nossa consciência profunda, trazendo nas suas entranhas as virtudes qualificativas, na formação das ideias enobrecedoras, nesses planos de futuras ações benéficas, traz com eles as energias equilibrantes do Evangelho que está em nós, que tem o poder de reorganizar os complexos campos celulares, segundo a autora, harmonizá-los segundo as leis que estamos manifestando, as nossas virtudes, e aumentar a produtividade, porque eu estou dando matéria-prima, porque o pensamento interage com os fluidos e os transformam em matéria mental. A matéria mental em bioenergia, a bioenergia nos infracorpúsculos, como eu já disse, nos elementos subatômicos, na construção dos átomos, na edificação das moléculas, na construção das células, na composição dos tecidos, na reordenação dos órgãos, na harmonia dos sistemas, na cura do próprio corpo. Agora, se eu não quero estudar, essa casa não gostaria de fazer isso, não é? Aí a gente alivia, porque eles pensam que a gente cura alguma coisa, né? E não curamos coisa alguma. Nem Jesus conseguiu isso, até poderia fazer, se quisesse. Mas a lei não permite, a sua fé te curou. Ele nunca falou, eu curei você, embora ele construiu o planeta. Construir um corpo para ele seria... Só que isso é função de cada qual, é André Luiz. Sois deuses, disse-nos Jesus. O reino de Deus está dentro de vós, quer dizer, a fonte inesgotável. Agora, basta querer? Segundo Leon Denis, não, é o primeiro passo. É essencial saber e, acima de tudo, fazer. Nós recebemos um passe, saímos levinho, né? Não saímos? Só que não recebemos coisa alguma, entregamos o energismo para a natureza de volta. Porque se eu tenho a fonte inesgotável em mim, eu não preciso de um tanto mais. Por isso que Kardec estudou e colocou na Revista Espírita que numa reunião de estudos, nós já estamos nos ajudando entre si, estudando. Já estamos repondo as perdas fluídicas. Está na Gênesis também, no capítulo 14.
Então, o máximo que acontece num passe, eu vou retirar os fluidos que alguém condensou e não soube administrar, e vou colocar no seu universo forças e estímulos fruto das minhas virtudes. É André Luiz. Eu vou reerguer, reanimar os seus veículos, das células físicas ao mundo psíquico, e agora vai caber à pessoa manter o patrimônio em atividade, porque a cada um será dado conforme as suas obras. É por isso que Joana de Angelis, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, narra que Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais, conforme o conhecimento das forças e das leis e a construção de cada qual. A energia curativa do pensamento. Às vezes o pensamento faz coisas espantosas. Por exemplo, uma jovem senhorita ainda não era mãe, porque só é mãe quando a gente pare, né? A partir dali eu posso dizer que sou mãe dependendo ainda da minha atitude, porque só parir não quer dizer que ainda é mãe. Mãe não é só quem dá a luz, é quem dá a luz e sabe educar, sabe conduzir para a vida. Fez todo o esforço para ter o seu bebê de parto normal. Não aconteceu, não houve dilatação, e a médica, vamos para a cesariana. Mas eu não gostaria de conceber o meu filho por cesariana. Nos dê mais 10 minutos. E a doula ligou para alguém que a ensinou a conceber de forma natural. Conceber o filho de forma natural ou normal. Natural é quando recebemos o filho em casa, como fez uma amiga nossa que preparou durante 9 anos para gestar e conceber em casa a sua filhinha de parto natural. E ao ligar para esse amigo, de acordo com as diretrizes, ele se fez presente em espírito, a médica voltou 10 minutos depois, a criança já estava nascendo. Agora eu pergunto a vocês, como uma mãe que não tinha dilatação sequer, 10 minutos depois, a criança já está nascendo? O poder do pensamento. Porque esse amigo tem o poder de viajar para onde a pessoa está e entrar dentro do útero da mulher, abraçar a criança e sair com ela. E já fez não só uma vez. Tipo, deve ser uma fração de Eurípides Barçanufo, porque ele fazia isso com maestria. Então nós temos um poder descomunal, mas não é só pensar por pensar. Então quando o Espírito domina as leis de aglutinação da matéria, segundo Leon Denis, e em especial André Luiz na obra Entre a Terra e o Céu, ele governa a própria encarnação sem ficar subordinado a ela. Ou seja, ele constrói os seus próprios corpos. Porque André Luiz não falou de concepção. Então, se eu souber o que pensar, para que estou pensando, souber que a vontade é a gerente da mente, que está a serviço da consciência profunda, que orar é quando eu falo, ativo essa vontade, e naquilo que chamamos de oração, que é um ser também, a filha primogênita da fé, que é mãe de todas as virtudes. E eu crio um representante, um mensageiro chamado oração, que vai dialogar com a vontade que vai ser levada à consciência profunda. E orar no sentido profundo do termo, conforme Joana de Angelis, é iluminar-se de dentro para fora, da consciência profunda para a periferia, trazendo o que eu gostaria que tornasse realidade aqui. Agora, se eu desconheço essa realidade e não sei que quanto mais nobre foram as minhas intenções, quanto mais vasto o meu conhecimento, quanto mais extensos os benefícios, mais profundo eu mergulho nessa consciência milenar, para buscar em todas as minhas vivências e em conexão com todos os seres em todos os mundos, os recursos
para gestar um pensamento, qualificá-lo com os novos sentimentos, projetá-los com as minhas mentalizações ou palavras e torná-los realidades com as minhas ações. Porque inteligência, imaginação e pensamento dão forma, sentimentos ou virtudes dão vida, mentalizações ou palavras verbalizadas dão movimento e atitudes, direção. Nesse sentido, segundo Emmanuel, a razão calcula, ela cataloga, ela compara e analisa, não faz mais do que isso. Agora o sentimento cria a realidade, ele edifica, ele alimenta e ilumina. Enquanto os sentimentos da consciência profunda inspiram o ser, a palavra orienta esse pensamento. E ao mesmo tempo as suas atitudes concretizam as ações. Pensem no bem, na verdade que gostariam que tornasse realidade na vida de cada ser. Sinta o que estão pensando, fale o que estão sentindo e viva o que estão falando. Inspirem doce, suavemente, sabendo que o ar está trazendo tudo o que existe de bom e de belo da natureza e está sendo qualificado com o que pensamos, com o que sentimos e somando com as forças que existem em nós, multiplicando as possibilidades. E ao entrar pelas nossas narinas, em pequenos cílios sutilíssimos, psíquicos que existem nas narinas, esta energia do ar tem a capacidade de pacificar a ansiedade, a insegurança, segundo o mestre Yogananda. Mas o espírito Sheila e Miramês explica o porquê. O Evangelho está no ar. Força, vitalidade e vida. Então eu estou inspirando o Evangelho da natureza. Caena também diz, o Evangelho está em tudo. Está na água, está no ar, está nos peixes, está nas aves, porque é força, vitalidade, vida, conforme Joana de Ângeles. Tudo que existe para Joana de Ângeles nasceu do Evangelho. A matéria-prima que gera a vida e nutre, e a força que é a lei que organiza e mantém. Pense, sinta, mentalize, visualizem-se. As ideias enobrecedoras, os planos de futuras ações benéficas são portadores de energias equilibrantes que reorganiza os complexos campos celulares, harmoniza-os e aumenta-lhes a produtividade. O indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável, fisicamente, psiquicamente, perispiriticamente, mental, moral e espiritualmente. Projeta-se no tempo, em condição de equilíbrio, vendo-se recuperados, assumindo a nova conduta, no desejo de experienciar novas etapas, visando o bem do contexto. Pensar na verdade, sentir o que pensa, falar o que sente, viver o que fala. Muita paz, muito obrigado a todos.